Essa compreensão se conecta com a liturgia cristã, especialmente a celebração da Ceia do Senhor. Ao participarmos da ceia, lembramos o sacrifício de Cristo na cruz, um ato de justiça divina que redime o mundo do pecado. Essa celebração nos fortalece na fé e nos lembra que a justiça de Deus prevalecerá. A tradição cristã nos ensina que a fé não é apenas uma crença intelectual, mas uma confiança viva em Deus, mesmo quando enfrentamos dificuldades e injustiças. Como diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 4:16-18. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentamos nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, pois as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. A doutrina da soberania de Deus, central para a fé cristã, afirma que Deus está no controle absoluto de todas as coisas, incluindo a prosperidade e o sofrimento. No entanto, essa soberania não anula o livre-arbítrio humano, nem torna Deus o autor do pecado. A Confissão de Fé de Westminster esclarece que Deus ordenou todas as coisas que acontecem imutavelmente, mas de tal maneira que nem Deus é o autor do pecado. Terceiro, portanto, a prosperidade dos ímpios não é uma aprovação divina, mas parte de um plano maior que transcende nossa compreensão. A teologia da queda explica que o mundo, outrora perfeito, foi corrompido pelo pecado, resultando em injustiça e sofrimento. Romanos 8:22 afirma que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. A prosperidade dos ímpios, portanto, é um sintoma da desordem causada pelo pecado, não uma exceção à regra. A ética cristã nos chama a amar a justiça e a odiar o mal. Romanos 12:9. Isso implica em buscar a justiça em todas as áreas de nossa vida, denunciando a injustiça e defendendo os oprimidos. No entanto, também nos lembra que a justiça perfeita só será alcançada no reino de Deus. A prática da oração, especialmente a oração de intercessão, é fundamental para lidar com a questão da prosperidade dos ímpios. Podemos orar para que Deus toque o coração dos ímpios, levando-os ao arrependimento e à salvação. Também podemos orar para que Deus fortaleça nossa fé, nos dando paciência e perseverança para enfrentar as dificuldades. O serviço ao próximo, motivado pelo amor de Cristo, é outra forma de expressar nossa fé e combater a injustiça. Ao cuidarmos dos necessitados e defendermos os oprimidos, estamos testemunhando o reino de Deus e desafiando o poder do mal. A Eucaristia celebrada em comunidade reforça nosso compromisso com o serviço e nos lembra do sacrifício de Cristo, que nos capacita a amar e perdoar, mesmo aqueles que nos fazem mal. Para internalizar os princípios abordados, inicie com a leitura diária da Bíblia, detendo-se nos Salmos 37 e 73, e nos ensinamentos de Jesus sobre o reino dos céus, Mateus 5:7. Uma prática devocional poderosa é manter um diário de gratidão, anotando 3 bênçãos diárias, mesmo em tempos difíceis. Isso desloca o foco da inveja para a apreciação da provisão divina. Como exercício espiritual transformador, abrace o contentamento através da renúncia voluntária. Semanalmente, abdique de algo precioso, um alimento, lazer, como ato de humildade e dependência de Deus. Essa prática fortalece a capacidade de resistir à inveja e à cobiça. Integre-se à comunidade cristã, engajando-se em um ministério e buscando a orientação de um mentor. A oração constante é vital. Utilize a oração do Pai Nosso como roteiro, ponderando sobre cada frase e aplicando-a à sua realidade. Inclua preces específicas, solicitando a Deus para robustecer sua fé, aumentar sua paciência e transformar seu coração. Além disso, pratique a oração de entrega, onde você reconhece a soberania de Deus sobre sua vida e confia em seus planos, mesmo quando não os compreende. Cultive as virtudes da humildade e da generosidade ativamente. Procure servir aos outros sem esperar retribuição e reconheça suas limitações com sinceridade. Lembre-se sempre, o verdadeiro sucesso reside na fidelidade a Deus e no amor ao próximo, transcendendo a busca pela prosperidade material efêmera.
Ao invés de comparar sua jornada com a dos outros, celebre o crescimento pessoal e a jornada individual de fé, reconhecendo que cada pessoa tem um chamado único e um propósito específico no reino de Deus. Aprofundando a reflexão, a doutrina da providência divina nos ensina que Deus governa o universo com sabedoria e amor, mesmo quando não compreendemos seus caminhos. Como disse Agostinho, Deus julga de maneira diferente do que os homens. A prosperidade dos ímpios não invalida a justiça divina, mas a coloca em perspectiva eterna. Explorando os escritos de C.S. Lewis em O Problema do Sofrimento, ele argumenta que o sofrimento, embora doloroso, pode ser um meio pelo qual Deus nos atrai para si. A prosperidade dos ímpios pode ser um espinho em nosso lado, nos lembrando de nossa dependência de Deus e nos impelindo a buscar o reino eterno. A teologia reformada enfatiza a depravação total do homem, significando que o pecado afeta todas as áreas de nossa vida, incluindo nossas percepções e desejos. Isso explica por que podemos invejar a prosperidade dos ímpios, mesmo sabendo que ela é passageira. A Declaração de Chicago sobre a inerrância bíblica afirma que as Escrituras são a palavra de Deus infalível e inerrante. Isso significa que podemos confiar nos ensinamentos da Bíblia sobre a justiça de Deus e o destino final dos ímpios, mesmo quando eles contradizem nossas observações. A doutrina da justificação pela fé nos ensina que somos salvos não por nossas obras, mas pela graça de Deus através da fé em Jesus Cristo. Isso nos liberta da necessidade de comparar nosso sucesso com o dos outros e nos permite confiar na promessa de vida eterna. Portanto, ao lidarmos com a questão da prosperidade dos ímpios, devemos nos lembrar das seguintes verdades teológicas: a soberania de Deus, a providência divina, a depravação total do homem, a inerrância bíblica e a justificação pela fé. Essas verdades nos capacitam a confiar em Deus, mesmo quando não compreendemos seus caminhos, e a buscar o verdadeiro tesouro, que é a vida eterna em Cristo. Como disse Martin Luther, a fé é tomar a mão de Deus e ir para a escuridão com Ele. Incorpore em sua rotina a lectio divina, meditando sobre as Escrituras e buscando a voz de Deus em silêncio. Escolha um salmo por semana e recite-o diariamente, internalizando sua mensagem. Encontre conforto e direção nos hinos tradicionais, cantando-os com o coração. A participação na Eucaristia não é apenas um ritual, mas um encontro transformador com Cristo. Prepare-se para esse momento com oração e confissão. Como disciplina espiritual, pratique o jejum regularmente, abstendo-se de alimentos ou outras distrações, para focar em Deus e fortalecer sua vontade. Ofereça seu tempo e talentos a um ministério que sirva aos necessitados, demonstrando o amor de Cristo de forma prática. Seja um defensor da justiça social, apoiando causas que promovem a dignidade humana e combatem a opressão. A oração contemplativa, focada na presença de Deus, pode acalmar sua alma e renovar sua perspectiva. Dedique tempo para a oração de petição, intercedendo pelos outros e apresentando suas próprias necessidades a Deus. Pratique o exame diário de consciência, refletindo sobre suas ações e buscando o perdão de Deus. Cultive a virtude da esperança, confiando na promessa de vida eterna e no triunfo final da justiça divina. Seja paciente e perseverante, sabendo que o tempo de Deus é diferente do nosso. Desenvolva a fé através do estudo das Escrituras e da comunhão com outros crentes. Compartilhe sua fé com outros, testemunhando o amor de Cristo em suas palavras e ações. Seja um exemplo de integridade e honestidade, demonstrando que é possível viver de acordo com os princípios cristãos, mesmo em um mundo corrupto. Lembre-se que a verdadeira recompensa não está na aprovação do mundo, mas na aprovação de Deus. Em suma, a aparente prosperidade dos ímpios não anula a justiça divina, mas nos recorda que o reino de Deus transcende a efemeridade terrena. A providência divina se manifesta de maneiras intrincadas, e a fé exige uma confiança inabalável em seus desígnios, mesmo quando nossa compreensão falha. As Escrituras iluminam nosso caminho. A tradição cristã nos oferece sabedoria ancestral, e a oração nos conecta ao poder transformador do Criador. No âmbito devocional, comprometa-se a interceder diariamente pelos ímpios, rogando a Deus que lhes toque o coração e os conduza ao arrependimento genuíno.
Dedique-se ao estudo das Sagradas Escrituras, buscando passagens que proclamem a justiça divina e a brevidade da existência humana. Participe ativamente da comunidade cristã, envolvendo-se em ministérios de serviço e buscando o amparo dos irmãos na fé. Considere a prática do jejum semanal, abstendo-se de prazeres terrenos para robustecer sua dependência de Deus. Cultive momentos de silêncio e meditação, permitindo que a voz divina ressoe em seu íntimo. Pratique a gratidão constante, reconhecendo as inúmeras bênçãos que lhe foram concedidas, em vez de nutrir inveja pelos bens alheios. Recorde sempre, a verdadeira plenitude não reside na acumulação de riquezas materiais, mas na fidelidade inabalável a Deus e no amor compassivo ao próximo. Que a paz incomensurável de Deus, que ultrapassa toda a compreensão humana, guarde seus corações e mentes em Cristo Jesus. Filipenses 4:7. Fortalecendo-o na jornada da fé. Busque aprofundar seu conhecimento teológico, explorando os ensinamentos de renomados teólogos e aprofundando seu entendimento das doutrinas fundamentais da fé cristã, para que sua crença seja alicerçada em bases sólidas e sua compreensão do plano divino se torne mais profunda e significativa. Que a graça multiforme de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor incomensurável de Deus, nosso Pai, e a doce comunhão do Espírito Santo repousem sobre cada um de vocês, agora e para sempre. Que a paz sublime, que suplanta todo o entendimento humano, guarde seus corações e suas mentes em Cristo Jesus, nosso Salvador e Senhor. Que o Espírito Santo, Consolador e Guia, os conduza em toda a verdade, iluminando seus caminhos e capacitando-os a viver vidas que glorifiquem a Deus e abençoem abundantemente o mundo ao seu redor. Que a fé inabalável, a esperança radiante e o amor compassivo floresçam incessantemente em seus corações, fortalecendo-os para enfrentar os desafios e as provações da existência com coragem, resiliência e confiança plena. Que vocês perseverem firmemente na fé, mesmo quando confrontados com a ilusória prosperidade dos ímpios, recordando sempre que o reino eterno de Deus transcende as vãs aparências da realidade terrena. Que vocês depositem sua total confiança na misericórdia infinita de Deus, em seu amor incondicional, que jamais falha, e em sua providência perfeita, sabendo que Ele permanece no controle absoluto de todas as coisas, orquestrando cada detalhe segundo o seu plano eterno, e que, no final, Ele sempre fará o que é justo e bom. Que a esperança que reside em seus corações não seja apenas uma tênue aspiração, mas uma certeza inabalável, firmemente ancorada na promessa gloriosa da vida eterna em Cristo Jesus, nosso Redentor. A Ele, portanto, seja tributada toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração, na Igreja triunfante e em Cristo Jesus, por todas as gerações, pelos séculos dos séculos. Amém e amém.